Senhor, antes mesmo de entrarmos nesta oração profunda hoje, eu quero olhar dentro dos seus olhos espirituais e te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse com essa clareza. Existem influências espirituais tentando moldar sua mente diariamente e muitas vezes você não percebe, porque as trevas nunca chegam como trevas explícitas, elas chegam disfarçadas de coisas normais, coisas pequenas, sentimentos aparentemente inofensivos, pensamentos sutis que vão criando dentro de você uma aceitação silenciosa da escuridão. E se nós não discernirmos essas entradas, nós acabamos alimentando o inimigo sem perceber. Hoje nós vamos orar para romper com isso. Hoje nós vamos renunciar às obras das trevas que tentam se infiltrar sem fazer barulho. Hoje é aquele tipo de oração que não apenas limpa o ambiente espiritual, mas limpa o interior da alma. Então, se você está aqui agora, eu quero que você se prepare, porque o que Deus vai fazer não é superficial. Ele vai tocar em profundidade. Ele vai tocar onde ninguém toca. Ele vai tocar nos cantos escondidos, nos pensamentos que você nunca verbalizou, nas pequenas permissões que você deu e que abriram brechas espirituais. Agora, antes de começarmos, eu falo com você como se nós estivéssemos cara a cara. Porque este canal não é um canal de entretenimento, é um canal de confronto espiritual, de oração, de batalha no mundo invisível. Então, se este vídeo está chegando até você, não é por acaso. É porque Deus te chamou para este momento. Eu quero que você se inscreva agora no canal Fé em Ação se ainda não é inscrito, porque aqui nós vamos orar de forma profunda, constante, sem superficialidade. Ative as notificações para você não perder nenhum momento de intercessão. E se você ainda não pegou o e-book de orações poderosas, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ele vai te ajudar a orar com mais direção, mais profundidade, mais intencionalidade espiritual. Não tem custo, apenas acesse e tenha em suas mãos uma arma espiritual a mais. Agora sim, vamos entrar. Feche sua alma. Silencie sua mente. Porque agora nós vamos renunciar o que estava oculto. Agora nós vamos cortar raízes. Agora nós vamos entregar áreas que estavam escondidas. Pai, em nome de Jesus, nós entramos diante de Ti agora conscientes de que as trevas não agem apenas com ataques violentos, mas com aproximações sutis, com inserções pequenas, com sugestões que vão entrando e construindo tolerância dentro do coração. E agora nós renunciamos cada uma delas. Espírito Santo, traz luz às áreas onde ainda existe sombra. Traz luz às áreas onde ainda existe mistura. Traz luz às áreas onde ainda existe acordo emocional com coisas que não pertencem ao reino da luz. Senhor, nós renunciamos agora toda a obra da carne que gera porta espiritual. Nós renunciamos pensamentos de inveja. Renunciamos pensamentos de comparação. Renunciamos pensamentos que produzem mágoa, rancor, divisão, orgulho e autoexaltação. Renunciamos toda fantasia emocional, toda imaginação suja, toda lembrança que alimenta a alma e enfraquece o espírito. Nós renunciamos agora toda conversa que contamina. Renunciamos palavras que liberaram morte sem perceber. Renunciamos acordos secretos com o mundo. Renunciamos admiração por sistemas espirituais contrários à Tua verdade. Renunciamos absolutamente tudo que se transformou em brecha. Senhor, purifica. Purifica as memórias. Purifica o coração. Purifica as motivações. Purifica os desejos profundos. Purifica a intenção por trás de cada atitude. Purifica a origem de cada decisão. Purifica o lugar secreto dentro da alma onde ninguém vê, mas onde nascem as escolhas que definem o destino espiritual. Senhor, limpa agora cada canto, cada gaveta emocional, cada ambiente psicológico que estava preso em ciclos antigos. Corta, Senhor, laços invisíveis. Corta alianças emocionais com pessoas que não representam luz. Corta vínculos espirituais com ambientes que não foram gerados na Tua verdade. Desconecta o Teu povo de tudo que não vem de Ti. Faz separação radical e agora, Espírito Santo, eu te peço, revela onde o inimigo tem enganado. Revela onde tem havido normalização do pecado. Revela onde a pessoa deu nome bonito para coisa errada. Revela quando ela chamou de amizade aquilo que era apenas carência emocional.
Revela quando ela chamou de liberdade aquilo que era apenas porta aberta para o inferno entrar. E quando essa revelação vier, traz também força para renunciar. Porque renunciar não é apenas saber. É cortar, é fechar, é desligar, é romper. E agora nós rompemos em nome de Jesus. Senhor, purifica não só as áreas que a pessoa sabe que estão contaminadas, mas purifica também as áreas que ocultamente foram tocadas sem percepção. Purifica o que entrou por músicas. Purifica o que entrou por conversas. Purifica o que entrou por vídeos. Purifica o que entrou por redes sociais. Purifica o que entrou por pensamentos aleatórios e supostamente inocentes. Purifica tudo. Nada fica escondido debaixo da tua luz. Nada permanece sem exposição quando o teu espírito chega a ponto. E agora eu declaro uma limpeza espiritual tão profunda que a pessoa começa a sentir a diferença no ambiente interno. Começa a sentir leveza onde antes havia peso. Começa a sentir clareza onde antes havia confusão. Começa a sentir paz onde antes havia inquietação. Começa a sentir fogo onde antes havia frieza. Começa a sentir santidade onde antes havia mistura. Porque esta oração não está apenas mudando o exterior, ela está mudando a raiz. E quando a raiz muda, o fruto muda. Senhor, marca este momento. Porque a partir daqui, o que estava oculto nas trevas não terá mais espaço. Nós renunciamos agora a todas as obras das trevas que tentaram se infiltrar no cotidiano espiritual de forma silenciosa. E agora declaramos que o coração está limpo. A mente está alinhada. O espírito está aberto. E a luz do teu reino está governando dentro de nós. Senhor meu Deus, neste momento eu continuação diante da tua presença e eu estou aqui porque eu sei que não existe purificação verdadeira sem confronto sincero e eu entendo que purificação espiritual não é algo superficial. Não é algo apenas falado, mas é uma decisão profunda dentro da alma e dentro do espírito, onde eu assumo uma postura de renúncia total, onde eu não apenas peço perdão, mas eu também rompo com tudo que estava ligado à cultura das trevas, mesmo que fossem pequenas coisas, é si mesmo. Que fossem hábitos que pareciam inofensivos, mas quando o Espírito Santo acendeu a luz ficou evidente que aquilo estava contaminando a sensibilidade espiritual. Por isso hoje, Pai, eu estou aqui contigo porque eu quero renunciar tudo que te desagrada e eu quero fazer isso sem medo, eu quero fazer isso com clareza, eu quero fazer isso com coragem. Eu quero fazer isso com disposição de alma e eu quero que cada pessoa que ora comigo viva a mesma rendição. Espírito Santo, ilumina todo o espaço interno, ilumina áreas que ainda estão escondidas, ilumina memórias que a pessoa ainda tenta ignorar, ilumina justificativas que ela construiu para se proteger de responsabilidades espirituais, ilumina desculpas que sustentaram trevas sem que ela percebesse, ilumina palavras que foram faladas em brincadeira mas que foram sementes de maldição, ilumina conversas que ela alimentou que abriram brechas espirituais, ilumina acordos internos que foram feitos por causa de feridas emocionais, porque às vezes, Senhor, a pessoa não percebe que as maiores portas espirituais abertas não são apenas coisas externas, mas sim alinhamentos internos, pensamentos aprovados, desejos não tratados, sentimentos alimentados internamente que se tornaram alimento para a escuridão crescer. Eu oro agora, para que essas portas sejam expostas, mas não apenas expostas, eu peço que sejam fechadas definitivamente, porque hoje nós renunciamos tudo o que não te glorifica. Nós renunciamos hábitos que enfraquecem a fé. Nós renunciamos influências que adoecem a alma. Nós renunciamos amizades que tentam tirar direção espiritual. Nós renunciamos comportamentos automáticos que alimentam orgulho e dureza de coração. Nós renunciamos palavras que a pessoa disse quando estava ferida porque a dor fez ela declarar coisas que não representam o reino. Nós renunciamos pensamentos que se tornaram fortalezas mentais e por isso agora nós trazemos tudo isso sob obediência do Teu Espírito. Senhor, eu oro para que essa renúncia não seja apenas emocional, mas seja espiritual, profunda e definitiva. Eu oro para que a pessoa que está comigo agora não tenha medo de entregar aquilo que ela guardava como defesa. Porque muitas vezes, Senhor, a dor, a mágoa, a rejeição se tornaram identidade e a pessoa se acostumou com a voz da acusação, do medo e da inferioridade. Mas hoje, Pai, o Teu Espírito está quebrando esse padrão porque as trevas não é identidade, não é essência, não é destino. A pessoa que ora comigo nasceu para a luz, nasceu para a santidade, nasceu para ser separada,
para ser restaurada. Nasceu para ser marcada pelo fogo da pureza que vem do Senhor. Agora, Pai, nós cancelamos acordos que foram feitos pela mente, acordos que foram feitos pela boca, acordos que foram feitos por atitudes, e nós cancelamos toda a legalidade que o inimigo tentou usar para prender essa pessoa em ciclos repetitivos, ciclos de queda, ciclos de desânimo e vício emocional, ciclos de autopunição e sabotagem espiritual, ciclos de retrocesso espiritual. Porque hoje nós declaramos que esse ciclo perde força, esse ciclo perde território, perde domínio, porque o sangue de Cristo purifica e restaura. Senhor, eu peço, toca onde ninguém vê, toca dentro do coração onde ainda existe o medo de se entregar completamente, toca na mente onde ainda existem vozes do passado tocando como se fossem verdade, toca nas memórias onde ainda existem cenas que foram gatilho para a queda, toca onde a dor se alojou, toca onde a culpa construiu morada, toca onde a vergonha criou silêncio, toca onde o trauma produziu rigidez, toca onde o inimigo plantou mentira que gerou confusão. E eu peço que tudo agora seja exposto diante da tua luz, e que essa luz não seja apenas revelação, mas seja cura, libertação e purificação. Pai, nós rejeitamos todo o tormento emocional que veio nós rejeitamos toda a ansiedade que se tornou rotina, nós rejeitamos todo o pensamento pessimista que se tornou normal, nós rejeitamos toda a descrença que se disfarçou de proteção, nós rejeitamos toda a agressividade disfarçada de personalidade, nós rejeitamos toda a comparação disfarçada de autocrítica. Nós rejeitamos todo o conformismo que se disfarçou de maturidade quando na verdade era cansaço espiritual, e hoje nós nos posicionamos em fé, nós renunciamos o que precisa ser renunciado e nós recebemos a tua luz, nós recebemos tua presença, nós recebemos teu fogo purificador. Pai, eu oro para que a pessoa que ora comigo sinta paz agora, um descanso real dentro do peito, um desligamento interno das trevas, e que ela comece a perceber que algo está mudando de atmosfera, porque agora começa um novo tempo. Um tempo onde ela não vai apenas sobreviver espiritualmente, mas vai começar a prosperar, vai crescer, vai amadurecer, vai se fortalecer e experimentar níveis de pureza que ela nunca acessou antes, porque o Senhor está purificando para que daqui para frente ela entre em um tempo de sensibilidade espiritual que ela nunca teve, e eu declaro isso em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, agora eu continuo diante da tua presença, e eu entendo que purificação espiritual não acontece apenas na esfera do pecado visível, mas começa nas regiões invisíveis da alma, onde ninguém vê, onde ninguém percebe, onde ninguém toca e onde muitas vezes nem a pessoa reconhecia que estava sendo influenciada por atmosferas espirituais. E o inimigo trabalha justamente neste campo sutil para infiltrar sugestões, pensamentos, percepções, sentimentos, impulso emocional e pequenas setas de convencimento que mudam o filtro interno da alma. E por isso hoje, Pai, eu oro para que o Espírito Santo purifique os sentidos espirituais, purifique a visão interior, purifique a audição espiritual, purifique o paladar espiritual, purifique o olfato espiritual, purifique o tato espiritual, porque essas áreas internas são portais pelos quais influências espirituais tentam entrar e contaminar o discernimento que o Senhor está despertando dentro de nós. Eu oro agora para que toda influência atmosférica seja quebrada. Eu oro para que toda pressão espiritual que estava tentando se alojar dentro da mente da pessoa seja removida. Eu oro para que toda a carga emocional que estava tentando gerar confusão seja desbaratada agora e removida completamente. Eu oro para que toda opressão que estava tentando encobrir a clareza do Espírito perca espaço, domínio e território. Eu oro para que toda interferência invisível que tenta roubar a vida espiritual seja destruída, para que toda voz do maligno que tenta conversar com a mente seja silenciada. Eu oro para que todo sentimento que tenta dirigir decisões seja neutralizado. Eu oro para que todo ambiente espiritual que não vem da luz seja dissipado definitivamente. Pai, agora toca na visão espiritual e limpa essa visão interna, limpa percepções distorcidas, limpa interpretações carregadas de medo, limpa leituras emocionais equivocadas, limpa conclusões antecipadas que não vinham do Senhor, limpa memórias visuais que estavam ativando gatilhos emocionais, limpa imagens do passado que estavam influenciando a forma como a pessoa enxerga o presente, limpa todo o lixo que se acumulou dentro do imaginário, limpa cenas que grudaram dentro do subconsciente, limpa toda imagem que se tornou símbolo de dor, limpa toda imagem que se tornou símbolo de trauma, limpa toda imagem que se tornou símbolo de inferioridade,
Limpa toda imagem que se tornou símbolo de derrota e substitui tudo isso com a visão do reino, com a visão da verdade, com a visão da identidade espiritual restaurada. Eu também oro agora pela audição espiritual, porque há pessoas que estão ouvindo vozes internas que não são delas, mas vieram de ataques espirituais, de palavras lançadas contra elas. Vieram de comentários que feriram e abriram brechas, vieram de acordos antigos que geraram ecos internos, e enquanto essas vozes continuarem dentro da alma, a pessoa não consegue experimentar a profundidade do teu silêncio que cura. Por isso eu oro para que essas vozes sejam caladas, eu oro para que essas frequências sejam desligadas, para que essas narrativas internas sejam quebradas. Eu oro para que toda acusação mental seja silenciada completamente. Eu oro para que toda palavra de maldição que foi dita por pai, mãe, professor, líder ou qualquer pessoa que teve autoridade na vida dela em alguma estação, seja cancelada, e que essas palavras não tenham mais força, não tenham mais eco, não tenham mais repercussão. Pai, agora purifica o gosto espiritual, purifica o apetite espiritual, porque existem áreas da alma que se acostumaram a se alimentar de sensações e não de presença. Existem áreas que se acostumaram a se alimentar de adrenalina e não de propósito, de distrações e não de direção, e hoje o Senhor está mudando essa fome espiritual, está mudando esse desejo interno, está mudando essa preferência interna, e agora o apetite espiritual começa a voltar a se alinhar com o que é puro, o que é santo, o que é verdade, e aquilo que vem do teu espírito. Senhor, eu oro para que o tato espiritual seja purificado, porque existem pessoas que se acostumaram a reagir conforme o ambiente, se acostumaram a se moldar conforme o clima emocional, se acostumaram a se adaptar conforme a expectativa dos outros, se acostumaram a sentir apenas o peso da atmosfera e não o peso da tua glória. Mas hoje o Senhor está tocando o interior para que essa sensibilidade espiritual seja restaurada e para que a pessoa aprenda a sentir a tua presença e não apenas a pressão do ambiente. E eu oro agora, Senhor, para que toda atmosfera espiritual estranha seja destruída. Eu oro para que toda energia emocional carregada de medo seja expulsa. Eu oro para que toda neblina espiritual seja dissipada. Eu oro para que toda cortina de engano seja queimada. Eu oro para que todo campo espiritual que estava produzindo confusão seja apagado e substituído pela atmosfera da tua glória, pela atmosfera da tua presença, pela atmosfera da tua luz, porque quando a luz entra, as trevas precisam sair, e não existe disputa, não existe empate, não existe negociação. Quando a tua luz se manifesta, as trevas perdem domínio automaticamente. Eu oro agora para que o Espírito Santo purifique não apenas áreas individuais, mas purifique a atmosfera da casa, purifique a atmosfera do quarto, purifique a atmosfera do ambiente de trabalho, purifique a atmosfera da mente, purifique a atmosfera da alma, purifique a atmosfera que envolve a pessoa por onde ela passa, porque o Senhor está levantando ela como alguém que carrega luz e não apenas alguém que tenta sobreviver no meio da escuridão. O Senhor está transformando ela em alguém que representa o reino no meio de ambientes que estavam desordenados espiritualmente. E eu creio que agora, enquanto oramos, a própria atmosfera espiritual do lado de fora está mudando, porque algo do lado de dentro está sendo purificado, e quando a purificação começa dentro, a atmosfera ao redor tem que se ajustar, porque o espiritual sempre domina o natural. E por isso eu declaro que daqui para frente a pessoa que ora comigo não será mais vítima do ambiente, mas será portadora da atmosfera do céu, e onde ela pisar, a claridade será maior, onde ela entrar, o ambiente será diferente, onde ela se posicionar, haverá percepção espiritual mais sensível e a presença do Senhor será mais manifesta, porque o Senhor está purificando os sentidos espirituais para que ela não seja enganada por nada que venha das trevas. Senhor, eu continuo diante da tua presença, e agora entramos em uma área extremamente sensível e muitas vezes subestimada na vida espiritual, que é a purificação da fala. Porque a boca revela a fonte da alma, e se a boca fala sem direção, se a boca fala sem filtro, se a boca fala sem passagem pelo Espírito Santo, então a pessoa abre brechas espirituais pela própria língua sem perceber, e muitas vezes a pessoa não entende porque tanta coisa travou, porque tanta coisa não fluiu, porque tanta coisa não aconteceu, porque tanta porta não abriu. Mas a verdade é que muitas vezes o impedimento não é externo, o impedimento está vindo das palavras que ela mesma liberou no momento da dor, no momento da ansiedade, no momento da raiva, no momento da insegurança. E por isso hoje, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor purifique a fala, purifique a boca, purifique o vocabulário.
Purifique cada expressão que sai para que a boca não sirva de instrumento para a criação de trevas, mas seja instrumento para gerar luz, para gerar verdade, para gerar vida. Senhor, limpa agora palavras que foram ditas e que se tornaram legalidades espirituais, limpa declarações que foram lançadas como defesa, limpa frases que foram faladas na tensão do momento mas que se tornaram sementes espirituais, que começaram a produzir fruto ruim. Limpa palavras de derrota que foram repetidas tantas vezes que a alma começou a acreditar. Limpa palavras de autossabotagem que a pessoa usou como mecanismo de proteção. Limpa palavras de comparação que geraram baixa identidade. Limpa palavras de zombaria que foram usadas para mascarar dor. Limpa palavras de desânimo que a pessoa repetiu quando se sentia pressionada. Limpa palavras negativas que se tornaram parte da rotina comunicacional. Limpa tudo que saiu da boca sem passar pelo crivo da tua sabedoria. Limpa tudo que foi dito sem filtro espiritual e cancela agora todo fruto que nasceu dessas sementes malignas. Eu oro para que toda palavra de pessimismo seja arrancada. Eu oro para que toda palavra de morte emocional seja cancelada. Eu oro para que toda palavra de desistência seja quebrada. Eu oro para que toda palavra que se tornou autoacusação seja destruída. Eu oro para que toda palavra que a pessoa usou para diminuir quem ela é seja apagada. Eu oro para que toda palavra que começou a repetir o discurso do inimigo seja silenciada definitivamente e eu peço, Senhor, purifica o que foi dito, purifica o que foi falado, purifica o que foi construído pelo vocabulário, porque muitas vezes um destino é moldado pela linguagem que se usa quando ninguém está ouvindo. Pai, agora eu peço também. Purifique palavras que outras pessoas lançaram sobre ela. Porque existem palavras que foram absorvidas, palavras que se tornaram crença, palavras que se tornaram verdade interna mesmo não sendo, palavras que não vieram do Senhor. Palavras lançadas por pai ou mãe na infância, palavras lançadas por líderes, palavras lançadas por professor, palavras lançadas por pessoas que estavam em posição de influência. Palavras que foram usadas como flechas emocionais. Palavras que entraram sem autorização, mas que foram armazenadas no coração. E hoje, Espírito Santo, eu peço. Apaga essas palavras, corta essa raiz, remove essa influência, neutraliza essa marca. Porque essas palavras não podem continuar governando o emocional, nem governando o mental, nem governando a identidade espiritual. E agora, Senhor, muda o vocabulário interno. Muda as frases que a pessoa usa dentro dela mesma. Muda a maneira como ela fala com ela mesma. Muda o tipo de frase que ela usa quando está em luta. Muda a forma como ela se expressa quando está em guerra interna. Muda o tipo de declaração que sai quando ela está pressionada. Porque o Senhor quer levantar um nível de fala alinhado ao Espírito Santo. Um nível de fala que declara vida e não morte. Um nível de fala que declara propósito e não frustração. Um nível de fala que declara vitória antes da manifestação. Um nível de fala que declara fé antes do milagre se materializar. Um nível de fala que declara identidade mesmo quando ainda existe insegurança emocional. Porque a palavra cria caminho, a palavra abre espaço, a palavra constrói realidade espiritual. E, se a pessoa começar a falar como alguém que carrega destino, o Espírito começa a alinhar o caminho para que esse destino aconteça na prática. Agora, Pai, eu declaro sobre essa pessoa que ora comigo, que a boca dela será instrumento de pureza, a boca dela será instrumento de edificação, a boca dela será instrumento de sabedoria, a boca dela será instrumento de discernimento, a boca dela será instrumento de alinhamento espiritual, a boca dela será instrumento de declaração de verdade. E eu peço que o Senhor crie dentro dela um filtro espiritual, para que ela perceba quando a fala não está vindo da tua voz, e que ela aprenda a recusar palavras internas que não pertencem ao reino. Eu oro também, Senhor, pela substituição da linguagem emocional. Porque muitas pessoas falam carregando uma atmosfera emocional que não é de fé, mas é de medo, é de comparação, é de insegurança, é de defesa. Mas agora o Senhor está transicionando essa pessoa para um padrão de fala alinhado ao céu. Um padrão de fala que não responde ao ambiente, mas responde ao Espírito. Um padrão de fala que não reflete o que ela sente, mas reflete o que o Senhor diz. Um padrão de fala que não repete a cultura ao redor, mas repete a verdade da palavra. E eu oro agora, Senhor, libera sobre essa pessoa uma consciência espiritual tão sensível que, antes de falar,
ela perceba quando há trevas por trás do discurso. Libera discernimento para perceber quando o inimigo tenta colocar frase na boca dela. Libera percepção para notar quando o inimigo tenta influenciar o vocabulário. Libera clareza para entender que o que ela declara está criando atmosfera e criando realidade. E, se a fala estiver purificada, a vida será também, porque tudo começa no invisível e depois se torna visível. Pai, eu peço agora. Purifica a boca, purifica a língua, purifica o discurso, purifica a expressão. Porque hoje começa uma nova fase, onde a pessoa não fala mais a partir da dor, não fala mais a partir do trauma, não fala mais a partir da insegurança, não fala mais a partir do medo. Mas fala a partir da luz, fala a partir da verdade, fala a partir do amor, fala a partir de uma identidade restaurada, fala a partir de uma mente purificada, fala a partir de um espírito alinhado com o reino. Porque o Senhor está purificando a fala para que a boca seja chave de transformação espiritual e chave de alinhamento com o céu. E eu oro assim, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu continuo diante da Tua presença neste fluxo de purificação espiritual. E agora entramos ainda mais fundo, porque existem áreas que ninguém vê, mas que são as que mais definem o caminho espiritual que uma pessoa vive, que são as intenções, as motivações, os impulsos internos que ninguém enxerga, mas que determinam a forma como a pessoa reage, a forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa decide, a forma como a pessoa constrói o futuro. E, por isso, Pai, eu coloco agora diante de Ti todas as motivações escondidas dentro do coração, todas as intenções que estavam disfarçadas de boas, mas que, no fundo, estavam contaminadas por necessidade emocional. E eu peço, Espírito Santo, purifica a raiz das intenções, purifica a origem das decisões, purifica a base do desejo, purifica o que move a pessoa por dentro. Porque não adianta apenas purificar o comportamento se o coração continuar cheio de motivações desalinhadas. Pai, existem pessoas que fazem o certo, mas fazem pelo motivo errado. Existem pessoas que obedecem, mas não por convicção, mas por medo. Existem pessoas que ajudam, mas não por amor, mas por necessidade de validação. Existem pessoas que se envolvem com coisas espirituais, mas não por devoção, mas por carência afetiva. Existem pessoas que estão tentando ser aceitas por meio do que fazem. Existem pessoas que estão tentando ser aprovadas pelo que entregam. Existem pessoas que ainda se sentem rejeitadas espiritualmente e tentam compensar isso oferecendo desempenho. E, por isso, Senhor, eu peço, purifica o coração, para que o que move essa pessoa não seja o desejo de reconhecimento, mas o desejo de agradar o Senhor. Não seja a necessidade de se sentir amada, mas seja o desejo de honrar Tua presença. Não seja a tentativa de se provar para o mundo, mas seja a entrega de quem Te conhece por dentro. Espírito Santo, revela agora motivações ocultas. Revela dependências emocionais camufladas. Revela necessidade de aprovação escondida. Revela orgulho silencioso que se disfarça de força. Revela vaidade espiritual que se disfarça de zelo. Revela competição espiritual que se disfarça de zelo pela verdade. Revela arrogância religiosa que se disfarça de convicção. Revela comparação interna que se disfarça de autoavaliação. Revela manipulação emocional que se disfarça de amor. Revela tudo o que estava empurrando a pessoa para direções que não vinham da Tua voz. E hoje, Senhor, nós colocamos tudo isso diante de Ti, sem medo, sem esconder, sem tentar justificar, porque só existe libertação verdadeira quando existe exposição sincera da motivação interna. Senhor, purifica o desejo de controle, purifica o impulso de querer medir resultados, purifica a necessidade de reconhecimento, purifica a busca de atenção, purifica o apego à opinião humana, purifica a necessidade de ser glorificado, purifica a sede de ser elogiado, purifica a intenção de influenciar sem estar debaixo do Espírito, purifica o desejo de provar que consegue. Porque nada disso vem da luz, nada disso sustenta o Espírito, nada disso constrói vida espiritual sólida. E, por isso, hoje nós renunciamos intenções que carregavam trevas mesmo em coisas aparentemente boas. E nós agora permitimos que o Espírito Santo seja o único combustível interno que move decisões, que move escolhas, que move passos, que move posicionamentos. Senhor, eu oro para que o desejo principal do coração seja purificado, e que esse desejo se torne o desejo de Te conhecer mais profundamente.
Porque onde o desejo é santo, o caminho se torna santo também. Porque onde o desejo é puro, a decisão se torna pura também. Porque onde o desejo é correto, a direção espiritual se torna estável. E, por isso, eu peço: transforma desejos, transforma prioridades, transforma vontades. Porque existem lugares onde a vontade humana precisa morrer para que a tua vontade nasça. Existem áreas onde o ego precisa morrer para que a glória do Senhor se revele. Existem áreas onde o orgulho precisa ser destruído para que a autoridade espiritual seja estabelecida. E hoje, Senhor, o teu Espírito está fazendo essa cirurgia interna. E esta cirurgia profunda está removendo motivações contaminadas e substituindo por intenções alinhadas com o reino. Pai, eu também oro para que esta pessoa aprenda a discernir quando o desejo dela é verdadeiro desejo espiritual, ou quando o desejo está vindo de carência. Porque muitas vezes o desejo que parece espiritual é apenas uma tentativa de curar uma ferida. Mas, quando o Espírito Santo alinha a motivação, a pessoa começa a desejar aquilo que realmente edifica, e não aquilo que apenas preenche um vazio temporário. E eu declaro que, agora, o Espírito Santo está purificando o centro das escolhas, purificando o porquê das coisas, e não apenas o que se faz. Porque o Senhor olha o coração, e é no coração que o Senhor está operando agora. Senhor, eu também oro para que essa pessoa não deseje nada que o Senhor não deseja para ela. Que ela não corra atrás do que não vem do Senhor. Que ela não tente materializar o que não é parte do propósito. Que ela não tente conquistar o que não faz parte da identidade que o Senhor deu. Que ela não busque o que não vai edificar sua vida espiritual. Que ela não desperdice tempo com o que não constrói eternidade. Porque a maior mentira das trevas é convencer a pessoa a investir energia em algo que não tem valor eterno. E hoje esse engano perde força, porque o Senhor está alinhando motivações para que a pessoa deseje aquilo que vem do céu e rejeite aquilo que parece bonito, mas não é parte da vontade do Espírito. Agora, Senhor, eu peço, derrama uma purificação sobre o coração tão profunda que tudo aquilo que ela fazia para impressionar seja removido e substituído por tudo aquilo que ela faz para te honrar. Que tudo aquilo que ela fazia para ser vista seja substituído por aquilo que ela faz para te obedecer. Que tudo aquilo que ela fazia para mostrar força seja transformado em dependência da tua presença. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que este é o tempo onde o Senhor começa a construir intenções santas dentro da pessoa. Intenções que geram frutos espirituais. Intenções que geram testemunho real. Intenções que geram autoridade interna. Intenções que geram vida e não trevas. Intenções que movem ela para o propósito eterno. E eu peço que o Espírito Santo cele esta purificação, para que daqui para frente ela não seja mais guiada pelo que sente, mas pelo que o Senhor está dizendo dentro dela. E eu oro assim, em nome de Jesus. Senhor, eu entro agora em mais uma parte desta oração, com o coração totalmente prostrado diante da tua presença. Porque eu sei que ainda existem áreas que o inimigo tenta manipular. Áreas onde tenta criar ruídos invisíveis. Áreas onde tenta inserir confusão e distração para impedir o avanço espiritual. E eu oro agora pedindo que todo o ambiente emocional, espiritual e mental, que ainda possa carregar resquícios das trevas, seja totalmente purificado pela unção do teu Espírito. Porque eu não quero apenas renunciar às trevas com palavras. Eu quero viver a renúncia na prática. Eu quero manifestar a renúncia nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nos meus posicionamentos e em tudo aquilo que eu faço. Porque a santidade não é uma teoria sem vida. Ela precisa assumir forma. Ela precisa se tornar cultura de vida. Ela precisa se tornar identidade diária. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor abra os olhos espirituais da pessoa que ora agora comigo. Porque muitos ainda pensam que as trevas só são representadas no nível visual, no nível do ocultismo explícito ou em imagens óbvias, mas não discernem que as trevas também se infiltram nas conversas, nas brincadeiras, na linguagem, nas músicas, no que se consome e até mesmo na forma de reagir aos ataques espirituais. Por isso, eu clamo agora que o Espírito Santo invada o interior e revele hábitos que precisam ser descartados, lugares digitais que precisam ser evitados, pessoas que precisam ser colocadas em distância emocional, influências que precisam ser cortadas, e pensamentos que precisam ser apagados. Porque enquanto houver brecha haverá ataque, e enquanto houver tolerância haverá legalidade para o inimigo operar.
Eu oro pedindo que o Senhor gere dentro desta pessoa uma convicção tão forte e tão profunda da pureza que o Senhor exige, que ela comece a sentir aversão por qualquer sujeira espiritual e que o coração sinta repulsa por conversas sem propósito, por conteúdos vazios, por entretenimento contaminado, por ambientes sem temor, pela energia pesada que existe em lugares que não carregam a tua glória. E que essa repulsa não seja emocional, mas seja espiritual, consciente e guiada pelo Espírito Santo. Porque o que é espiritual se discerne espiritualmente. Senhor, eu declaro que agora cadeias mentais estão sendo quebradas. Eu declaro que correntes de pensamento que impediam a pessoa de se posicionar estão caindo. Porque muitas vezes ela sabia o que precisava abandonar, sabia o que precisava cortar, sabia o que precisava renunciar. Mas a pressão interna do prazer, do costume, da cultura, do hábito, mantinha ela presa. E eu oro agora para que esse ciclo se rompa totalmente, que o espírito de acomodação seja destruído, que o medo de enfrentar a renúncia seja queimado, e que a coragem para obedecer seja estabelecida dentro dela. Eu oro também pedindo que o Senhor derrame sobre esta pessoa uma unção para dizer não. Porque muitos conseguem orar, mas não conseguem manter postura. Muitos conseguem pedir libertação, mas não conseguem permanecer libertos. Muitos conseguem chorar, mas não conseguem mudar. E isso só é possível com o poder do Espírito Santo, porque Ele é quem transforma caráter. Ele é quem fortalece a vontade. Ele é quem ajusta o emocional. Ele é quem alinha a alma. Ele é quem santifica o interior. Pai, eu oro pedindo que ambientes sejam purificados pelo poder do Teu nome, que a atmosfera do lar seja tomada por paz, que o quarto onde essa pessoa dorme seja visitado por anjos que quebram opressão noturna, que a área financeira seja lavada pelo sangue do Cordeiro, que conversas tóxicas sejam interrompidas, que relacionamentos que geram queda sejam removidos, e que novas conexões espirituais surjam com pessoas alinhadas ao propósito, pessoas que elevam a fé, pessoas que provocam crescimento, e não queda. Senhor, nos conduz ao arrependimento verdadeiro. Porque não existe purificação sem arrependimento. Não existe renúncia sem sinceridade. Não existe restauração sem quebrantamento. Por isso, eu oro para que o coração seja quebrado diante da Tua presença, mas não quebrado para a dor, e sim quebrado para a reconstrução. Quebrado para recomeço. Quebrado para a santificação. Quebrado para a mudança de rota. Quebrado para a nova vida. Pai, eu declaro agora que o espírito de engano cai por terra. Eu declaro que o espírito da sedução espiritual cai por terra. Eu declaro que o espírito de religiosidade cai por terra. Eu declaro que o espírito de distração cai por terra. Eu declaro que a mentalidade de trevas, que se esconde por trás de justificativas, cai por terra. Porque o Espírito Santo está iluminando tudo, e onde há luz as trevas não podem permanecer. Eu oro agora entregando cada pensamento, cada área interna, cada memória, cada comportamento ao poder do sangue de Cristo. E eu declaro que o sangue de Cristo é suficiente para purificar, para limpar, para restaurar, para libertar e para transformar. Eu declaro que o sangue que desceu na cruz tem poder para cancelar toda contaminação espiritual. Eu declaro que o sangue que foi derramado, e que flui até hoje, é vida, cura, libertação e purificação. E eu oro para que esse sangue cubra cada detalhe da alma desta pessoa. Senhor, fortalece o espírito, fortalece a mente, fortalece o emocional, fortalece o coração e fortalece a fé. Porque esta pessoa não apenas está sendo purificada, ela está sendo preparada para viver uma nova intensidade espiritual. E eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de hoje ela não viverá mais sob nenhuma influência das trevas, porque ela está declarando com a boca, com a alma e com o espírito, que ela pertence a Cristo e somente a Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu permaneço firme, porque eu sei que este é o momento onde selamos tudo o que foi renunciado e tudo o que foi quebrado no mundo espiritual. E eu oro para que o Senhor estabeleça um selo eterno sobre esta pessoa que está orando comigo. Porque não adianta apenas renunciar uma vez. Não adianta apenas sentir arrependimento momentâneo. Não adianta apenas sentir um toque espiritual temporário. Precisamos de firmeza, precisamos de constância, precisamos de posicionamento. E eu oro agora para que essa constância seja gerada dentro dela, porque o inimigo não teme quem ora apenas uma vez.
O inferno se levanta contra quem decide viver uma nova vida. Então agora eu oro, Pai, para que essa pessoa tenha coragem de viver uma vida separada para o Senhor. Coragem de ser diferente em ambientes onde a maioria vive na superficialidade, sem temor. Coragem de viver limpeza quando o mundo normalizou a sujeira. Coragem de viver santidade quando muitos querem viver pela emoção. Coragem de manter postura quando a própria alma quiser retroceder. Coragem de permanecer quando o ambiente espiritual tentar empurrar para o velho ciclo. Pai, eu clamo para que o Espírito Santo seja agora o guardião da mente desta pessoa. Porque o inimigo sempre tenta voltar para o terreno que perdeu, tentando trazer lembranças, tentando trazer pensamentos, tentando reacender desejos, tentando influenciar de forma sutil. Mas eu oro agora para que toda tentativa de retorno seja interceptada. Porque agora está sendo estabelecido um muro de proteção espiritual, um muro que o inimigo não pode atravessar, um muro que o inferno não consegue romper. Um muro construído pela palavra, pelo sangue de Cristo, pela oração e pela decisão de renunciar de verdade. Eu oro pedindo que o Senhor fortaleça o coração desta pessoa, para que ela não se contamine novamente com conversas e ambientes onde o teórico sim é santo, mas o prático não muda. Eu oro para que os olhos se mantenham espiritualmente atentos. Eu oro para que a mente se mantenha focada. Eu oro para que a alma não volte para ciclos antigos. Eu oro para que o desejo de agradar ao Senhor cresça de forma tão intensa dentro dela, que se torne mais forte do que o desejo da carne. Eu oro para que a presença do Espírito Santo seja tão real, tão palpável e tão constante, que mesmo em silêncio ele seja percebido e reconhecido. Porque o Senhor não se manifesta apenas em experiências intensas, o Senhor se manifesta também na constância, na continuidade, no dia a dia. Pai, eu declaro que a partir de hoje tudo o que estava escondido nas sombras agora é revelado pela luz. Eu declaro que o que estava aprisionado agora recebe liberdade. Eu declaro que o que estava preso por hábitos espirituais mal resolvidos agora recebe nova identidade. Eu declaro que onde havia confusão agora haverá clareza. Eu declaro que onde havia derrota agora haverá vitória. Eu declaro que onde havia pensamento pequeno agora haverá mente alinhada ao reino. Porque renunciar às trevas não é apenas deixar de fazer. Renunciar às trevas é assumir nova identidade, assumir nova mentalidade, assumir postura espiritual de alguém que sabe que pertence ao céu e não ao caos do mundo. Senhor, eu oro pedindo que a vida desta pessoa seja tão marcada pela purificação espiritual, que todos ao redor percebam a mudança. Que familiares, amigos, colegas e até inimigos percebam que houve ruptura, que houve corte, que houve separação. E que essa separação não foi emocional, não foi temporária, não foi fruto de trauma, não foi fruto de frustração. Mas foi fruto de uma decisão espiritual, firmada na tua presença, firmada na tua verdade, firmada no teu espírito. Pai, eu peço que o Espírito Santo continue conduzindo cada passo desta pessoa daqui para frente. Porque ela não está terminando esta oração no mesmo nível em que entrou. Ela está saindo dela com mais força, com mais sensibilidade espiritual, com mais discernimento e com mais consciência do que precisa guardar e do que precisa rejeitar. Que os próximos dias sejam dias de paz, que os próximos dias sejam dias de clareza, que os próximos dias sejam dias de sensibilidade espiritual elevada. Para perceber ataques antes que aconteçam, para reconhecer influências antes que elas contaminem e para discernir movimento do inimigo antes que ele alcance terreno. E agora, Pai, eu oro para selar tudo o que foi feito, tudo o que foi quebrado, tudo o que foi renunciado, tudo o que foi purificado. E eu declaro que está protegido pela tua mão. Porque esta pessoa não voltou atrás, esta pessoa não recuou, esta pessoa decidiu romper com as obras das trevas e decidiu viver uma vida de santidade. Eu oro e profetizo que esta pessoa viverá dias novos, desfrutará de ambientes espirituais mais leves e caminhará em profundidade. E eu declaro que a presença do Senhor será tão forte na vida dela, que nenhum espírito das trevas terá coragem de se aproximar. Porque ela carrega a marca do sangue do Cordeiro e a marca da renúncia verdadeira. Em nome de Jesus, amém.